Bênçãos, alma querida, alma bendita. Vamos às previsões agora para a sexta. Eu estou preparando novidades para o horóscopo diário, né? Usar novos baralhos, só que a partir do próximo mês. Eu até pensei em já colocar, mas vamos deixar para quando o mês se renovar, né? Quando é começo de mês, que é bom a gente colocar coisas novas e usar baralhos novos. Hoje temos aqui, ó, as 3 cartinhas aqui do baralho chinês. Você pode escolher, tem a mini carta do sol, a mini carta da criança, a mini carta do trevo de 4 folhas. Então, o símbolo com o qual você mais se sintonizar, que mais chamar a atenção para ti, é só você escolher, que então vai ter uma mensagem junto com a previsão da energia geral no final do vídeo, ok? Então vamos às previsões. Só não se esquece aqui da nossa corrente de orações, como sempre, né? A união faz a força e de grão em grão a galinha enche o papo. Então, de oração em oração, dia após dia, quanto mais faz, mais se fortifica. Não adianta fazer um dia e não fazer no outro, entendeu? Porque é a mesma coisa que você querer comer em um dia para não comer no outro. A gente precisa ter uma rotina, ter que comer todos os dias para o corpo ficar saudável. Não adianta comer um dia uma coisa nutritiva, depois não comer mais. Se você não tiver a prática, a rotina de fazer, e de fazer com o coração, não é fazer porque precisa fazer, mas é fazer porque quer se tornar uma pessoa mais íntima de Deus. Porque é isso que Deus quer que a gente aprenda, não é? Que a gente se volte a Deus. Bom, então deixa o seu amém aí para o seu nome continuar na corrente de orações, porque quando você coloca o amém, a gente já vê ali o seu nome, que é o nome que você usa no YouTube, né? Para o seu nome entrar na corrente de orações. E tá aí o versículo, o salmo, que é um versículo de proteção e de, acima de tudo, proteção e livramento, não é? Vamos às previsões? Então vamos lá, vamos às previsões. Bom, signo de Áries, área da saúde, Áries, 4 de bastões, carta boa, fala de corpo adquirindo resistência. Embora, se você tem algum problema, não fale que você sente uma grande melhora, mas o seu corpo vai se adaptando e vai se fortalecendo, ok? Área profissional, a carta do louco. Talvez por ser sexta-feira você não esteja muito naquele clima de fazer muitas coisas, tá? Você tende a enrolar algumas coisas, ou às vezes até não fazer. Então é bom não colocar muitas coisas na sua agenda, tá bom, Áries? Que ninguém é de ferro. Quem não trabalha, a carta do louco também fala pra ti que é um dia que você não tem tanta motivação e vai precisar trabalhar um pouco mais isso internamente, né? Porque primeiro você tem que se motivar para ir atrás e parece que você passa por um dia de desmotivação. Área que amorosa, saiu 7 de bastões, é uma carta de vitória, é uma carta de força, é uma carta de coragem, é uma carta de desejos fortes, né? Vontade de conquistar, vontade de, vamos dizer assim, de tomar uma atitude dentro da relação, né? Uma atitude de sedução, uma atitude de querer ali que as coisas aconteçam com mais força, com mais intensidade. Veja, essa pessoa amada também tem esse clima mais sensual. Se tiver, conquiste. É aquele dia que você vai querer até dominar a pessoa, vamos dizer assim, né? Na hora da relação amorosa. Bom, quem está conhecendo alguém, essa carta também simboliza você com mais coragem de querer conquistar essa pessoa. Muito embora você tenha coragem, é importante ver o signo dela, porque se ela não tiver numa energia boa, não basta só coragem, tá bom? Quem não tem alguém, essa carta também diz que você levanta com uma autoestima melhor, com mais vontade de conquistar, né? De querer conquistar alguém. O indicado é que você procure aí conhecer novas pessoas por redes sociais, sites de relacionamento. Esses dias uma pessoa postou num comentário: mas gente de site de relacionamento não presta. Olha, é o que dá pra fazer. Você vai querer conhecer gente como?
porque a gente não pode sair, então estamos em época de pandemia, então você vai ter que ficar aí na vida solitária. Bom, sua cor hoje. Hoje você pode usar o vinho e pode recitar aí 3 vezes versículo da corrente de orações, ok? Bom, aqui fala assim, facilidade em fazer coisas que você gosta, tá? É até bom você marcar uma programaçãozinha aí se você gosta de fazer alguma coisa, algum tipo de lazer, algum tipo de hobby que você faz. Põe aí na sua agenda que você consegue, até porque é um dia que você precisa, viu? Como eu falei aqui no âmbito do trabalho, é um dia que você não quer muito compromisso, então sabe aquele dia que a gente precisa de um pouco de lazer para tirar as frustrações e para se alegrar mais, para se animar mais, para depois, em outros dias, começar uma rotina mais séria? É isso que você está precisando. Bom, não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Bom, Touro, área da saúde, Touro. Rainha de Copas. Essa carta ela é muito boa para fortalecer o organismo, sim, tá? Em especial se você já tem saúde boa, porque se você não tem saúde boa, diz que você vai melhorando, mas a duras penas, vamos dizer assim, a longo prazo. Área profissional, 8 de bastões. 8 de bastões eu apelido essa carta da carta do destino, né? Porque é uma carta que fala assim que as coisas não tentam organizar muito as coisas no ambiente profissional, que você pode sentir que você não consegue ajustar muito. É aquele dia que as coisas fogem do controle, como eu digo, né? É muito importante quando você sai essa carta, você conferir o seu ascendente no mínimo. Porque se no ambiente do trabalho o seu ascendente estiver bom, é sinal de que vai ter descontrole para melhor, né, para positivo, para situações positivas que você não programou e que acabou ocorrendo. E se o seu ascendente estiver negativo, aí é o inverso, situações difíceis que ocorrem que fogem do seu controle, tá bom? Quem não tem trabalho, a mesma coisa. Se tiver positivo lá, tende aí a aparecer alguma oportunidade. Se tiver negativo, tende a não aparecer. Bom, área aqui amorosa, sai a carta 9 de ouros, né? 9 de ouros é uma carta de boa convivência, tá? E se às vezes você tiver planejado alguma coisa para fazer com a pessoa amada hoje, essa carta é uma carta que fala que tem sucesso, você consegue realizar isso. Às vezes combinou um almoço especial, enfim, um encontro, alguma coisa assim, aí isso é do seu critério, né? Mesmo não estando um período favorável para encontros, porque é época de pandemia, mas isso é do seu livre-arbítrio, mas diz que você realiza, tá? Quem está conhecendo alguém, a mesma interpretação, boa convivência, e se tem alguma coisa combinada para hoje, diz que vai dar certo. Quem não se relaciona, essa carta fala mais de um período melhor para você interagir com as pessoas da sua convivência mesmo, não é uma carta de muito amor. Bom, sua cor. Hoje eu vou te indicar aqui como mais favorável, você pode usar o rosa e recitar 6 vezes o versículo da corrente de orações. Bom, então, aqui fala assim, de uma certa sensação de se sentir preso dentro de casa, né? Talvez por conta da pandemia, mas traz essa sensação de sufoco. Se às vezes você trabalha, pode ser que seja no ambiente de trabalho, sentir um certo sufoco, né? Mas é porque fala de um ambiente que você se sente um pouco sufocado por algum motivo. Bom, não esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo. Gêmeos, área da saúde, Gêmeos, 10 de espadas, atenção especial se você já tem alguma coisa, ainda está precisando cuidar mais. Quem não tem, mesmo assim, pode acontecer alguma coisa aí, nem que seja às vezes você levantar com uma certa indisposição, né, que às vezes você não sabe bem o que é, mas traz essa energia assim de você com pouca vitalidade. Área que profissional sai a Rainha de Ouros. Rainha de Ouros favorece muito a administração e a organização das coisas dentro do ambiente profissional. Então diz que é um dia que você tende a ser uma pessoa mais organizada e até consegue fazer isso também, consegue realizar isso com louvor. Quem não trabalha, olha, essa carta aqui, ela tá, na minha intuição, tá batendo assim que ainda não é um período favorável para ti, tá? A menos que você vá passar por alguma entrevista, aí é positivo. Aí diz assim que você passa uma imagem legal para a pessoa,
né? Você consegue agradar a pessoa. Agora, se não, aí essa carta não está me indicando, está me indicando mais que hoje você vai se ocupar com outras coisas de casa e tudo mais, tá bom? Área amorosa, 9 de copas. 9 de copas, ela é a carta do deleite, né? É o seguinte, você tende a aproveitar as coisas dentro da relação, se você já se relaciona, mas cuidado, porque essa é uma carta que diz assim para você ter atenção, para você não se conformar demais com a situação. Mas diz que hoje você tende a se adaptar, a se acostumar melhor com a vibe que você está experimentando dentro do âmbito do amor. Então isso faz com que você consiga sentir prazer ali por aquilo que é mais habitual e que te traz prazer, tá? Mas cuidado para não desenvolver um certo comodismo. Quem está conhecendo alguém também, sabe, independente, eu sinto na intuição, independente se a pessoa está muito boa ou não, parece assim que você tem uma visão mais positiva e você acaba se satisfazendo com aquela situação porque você acredita que as coisas no fundo estão indo para um rumo melhor. E quem não se relaciona, essa carta fala que você tende a ter um dia prazeroso emocionalmente, mas não ligado a uma pessoa, coisas que você mesmo faz aí no seu dia a dia, que te alegram, que te trazem um certo prazer e você não sente aflição por ainda não ter alguém na sua vida, tá bom? Bom, sua cor. Hoje eu vou te indicar, você pode usar aí como é que chama aquela cor? Azul escuro, tá? E você pode recitar 6 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos. Olha, planejamentos financeiros, você pode sentir assim que você não consegue muito bem hoje se planejar financeiramente, talvez alguma situação que está muito indefinida na sua vida, né? Alguma coisa que você tem para receber ou que você tem para acontecer ou que tem para acontecer que interfere no seu orçamento, mas diz como se você não conseguisse se planejar financeiramente, pelo menos por enquanto. Não se esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo. Câncer. Área da saúde, 8 de espadas. Essa carta pede atenção se você já tem algum problema ainda, tem que persistir nos cuidados. Mas mesmo quem tem boa saúde, essa carta pede para prestar atenção, tá? Às vezes você pode sentir algum desconforto no corpo por falta de circulação. Então só um pouco de atenção com isso, tá? Você se exercitar, se mexer um pouco mais para o sangue circular no seu organismo, coisas do tipo. Área profissional, Sol. Então, o Sol fala de facilidade de realizar as coisas, né? Realizar a sua meta, a sua programação dentro do dia, se tem coisas importantes para fazer. É um dia positivo para mexer com isso, porque o dia flui mais, então aproveita. Quem não trabalha, essa carta favorece muito se você vai passar por entrevista. Diz que você brilha na entrevista, assim como o Sol brilha na escuridão, né? E ofusca a escuridão. E se você não tem entrevista, essa carta fala de você descobrindo oportunidades, tá? Então, abra os olhos para ver aí as oportunidades para você então ir até elas. Bom, área amorosa, carta do enforcado ou do pendurado. Essa é uma carta que fala de uma certa aflição que você sente hoje no campo amoroso, tá? Não faça muitos planejamentos, porque diz que no final das contas você vai acabar tendo que deixar aquilo que você quer fazer para fazer aquilo que você precisa fazer. Então, não é definitivamente um dia para se realizar muitas coisas do seu agrado. Quem está conhecendo alguém, a mesma coisa. Quem não tem alguém também diz que ainda a situação não está favorável, é melhor deixar para um outro dia. Bom, sua cor. Hoje eu vou te indicar, Câncer, o branco. E você pode recitar aí 9 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos. Dificuldade de se organizar para sair, né? Às vezes por algum motivo, às vezes a própria pandemia, ou às vezes outros afazeres que você acaba se dividindo, mas diz que é um dia que você tem dificuldades para se organizar para sair, entendeu? Não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Leão, área da saúde, Leão, 5 de espadas. Então, 5 de espadas
Essa carta pode falar muitas vezes de perda de memória, dificuldade de gravar alguma coisa na cabeça. Então não é o melhor dia, por exemplo, para estudos, viu? Pode até ser que você se sinta uma pessoa esquecida, cuidado para não perder algum prazo, para não esquecer de alguma coisa, enfim. A área aqui profissional sai a carta da estrela. A carta da estrela fala que a espiritualidade está ajudando aí no campo profissional para que as coisas fluam, para que a energia esteja mais leve, por consequência a convivência entre vocês também vai estar mais sadia, mais saudável e favorece que o dia tenha mais equilíbrio para você lidar com os assuntos importantes. Quem não trabalha, a carta da estrela fala que a espiritualidade tem um presente para ti, mas você só recebe se você tiver ok com a espiritualidade, porque a espiritualidade não dá nada de graça, sabia? Você ficar deitado pedindo para Deus para alguma coisa acontecer, não vai acontecer. Então você tem que se esforçar e também tem que se esforçar tanto fisicamente, mas também espiritualmente, cuidando da sua espiritualidade. Então, por mais que a espiritualidade às vezes queira te dar, ela não te dá algo porque acha que não é do seu merecimento. Não é? Porque se não fosse assim, Deus daria tudo para todo mundo a toda hora, ninguém precisaria fazer mais nada, né? Bom, então reveja como está a sua espiritualidade. Se ela estiver ok, procure emprego, vai ser um dia bom para passar entrevista se você tem alguma entrevista. Área amorosa, essa é a carta 6 de copas. 6 de copas é a carta das lembranças e das recordações. Cuidado para que o passado não interfira na qualidade do seu presente. Às vezes você fica relembrando situações que você queria ter de volta, às vezes a sua juventude, às vezes uma pessoa em específico, ou às vezes uma época em que a pessoa te tratava melhor, enfim. E cuidado só para você não causar tristeza dentro de você por conta de não ter aquilo que um dia você teve. Porque aí você tende a se paralisar por conta disso. Quem está conhecendo alguém, muito cuidado para não ficar comparando essa pessoa com outras pessoas, tá? Você tem essa tendência. E quem não tem alguém, hoje você tende a viver mais de passado, a ficar lembrando e recordando coisas, tá? Mas, assim, um de outro não tem importância. Agora, passar a vida inteira assim não pode, né? Então, remoe isso aí para você conseguir em outros dias seguir em frente. Bom, sua cor hoje eu vou te indicar o amarelo e você pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente de orações. Bom, então, olha, dificuldade, vamos dizer assim, dificuldade de conseguir se dar bem com amizades, vamos dizer assim. Né, dificuldade de conseguir guiar amizades, por exemplo, não tenta combinar nada com amizades, entendeu? Não tenta fazer nada com amizades, porque você pode sentir, tem amizades hoje que estão desanimadas, tá? Bom, não esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo. Virgem, área da saúde, o diabo. Então, o diabo representa os vícios, como eu sempre falo, né? Então, se você tiver vício em alguma coisa, é muito difícil alguém que não tem vício. Às vezes tem vício de comer, às vezes tem vício de bebida alcoólica, às vezes tem vício de dormir, às vezes tem vício de trabalhar demais. Então, cuidado para que os seus vícios, os seus comportamentos, os seus hábitos não drenem a sua energia, tá bom? Área que profissional, essa carta 2 de bastões é uma carta ótima para você fazer planejamento. Diz que hoje você está uma pessoa mais inspirada para se planejar e para se reorganizar. Aproveita, porque é nesses dias que muitas vezes a gente tem aquelas ideias de metas, de planejamentos para começar a seguir que tem muitas chances de dar certo, né? Então diz assim que a sua cabeça está mais estratégica, você pensa em novos modos de fazer as coisas para fazer de um jeito mais eficaz. Quem não trabalha, essa carta diz que você vai passar um tempinho aí se planejando para saber o que fazer, né? Não é um dia de colocar muito a mão na massa, é mais um dia que você vai parar e sentar para pensar o que fazer. E pensa mesmo, porque diz que você tem uma cabeça legal para encontrar respostas, tá bom? Área
amorosa sai o As de Bastões, essa carta eu apelidei de Foguinho. Porque é uma carta assim que fala de um pequeno desejo amoroso, né? Mas é aquele desejo que se não cuidar, apaga. Porque é justamente o foguinho. Então vai depender muito de como a pessoa amada está. Se ela tiver muito sensual, se ela tiver hoje uma pessoa com muitos desejos e tudo mais, isso vai crescer, esse foguinho vai crescer dentro de você e até pode se abrir aí porque aí as coisas vão esquentar de um jeito bom para vocês. Agora, se a pessoa tiver um desânimo, é aquele dia que a pessoa vai apagar, vai cortar o teu barato, como a gente fala, né? Seu foguinho vai apagar, ou seja, você vai perder o ânimo no decorrer do dia. Então, depende muito de como está a energia da outra pessoa, o que a outra pessoa vai despertar dentro de você, né? Porque você está naquele meio a meio ainda. Quem está conhecendo alguém, a mesma coisa, e quem não tem alguém, olha, você tem um foguinho aí, viu? Mas eu diria que não é o melhor dos dias para tentar uma relação, porque ainda você precisa trabalhar melhor isso dentro de você. Tá? Então reveja essa situação, porque você tende a desanimar com rapidez. Tem até vontade, mas sabe aquela vontade que ainda é fogo de palha? Às vezes se você querer tentar alguma coisa, depois você vai querer parar no meio do caminho, porque ainda algumas coisas você não decidiu dentro de você. Então pensa nisso. Bom, sua cor. Sua cor hoje eu vou te indicar. Olha, você pode usar o vermelho e recitar 6 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, é que fala assim. Olha, que fala assim de uma certa tristeza dentro de casa, né? Talvez o clima com alguém dentro de casa não está muito legal, ou talvez a tristeza por ficar dentro de casa, no caso de quem está em pandemia, resguardado aí na quarentena, enfim, mas traz essa mensagem. Não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Libra, Libriano, Libriana, área da saúde, essa é a carta do Imperador, né, Libra? Bom, o Imperador traz aqui pra ti, ó, uma energia pra você, traz força, mas o problema é que o Imperador tende a se estressar um pouco por conta das coisas que acaba fazendo no decorrer do dia, então atenção especial com isso. Área profissional, olha só, diz que é um dia de esforços, 10 de paus, né? Diz que é um dia de esforços, mas diz que esforços que você tem resultado, melhor do que esforços que não tem resultado, né? Então, não é indicado coisas muito importantes, por mais que você possa ter resultado, você pode desenvolvê-las com mais dificuldade, tá? Então, atenção com isso. Quem não trabalha, o 10 de paus, ele fala que você teria que fazer um esforço muito grande para renovar essa área profissional sua. Então eu não vejo ainda você com essa capacidade toda, ainda você precisa fortalecer o seu interior, porque eu não sinto isso em você. Área amorosa, o 7 de espadas. 7 de espadas é uma carta de desconfianças, né? Também é uma carta que pode indicar muito você bisbilhotando. Tá vendo aqui que é um homem que ele tá com uma lanterninha bisbilhotando? Então, às vezes você sondando a pessoa amada, bisbilhotando alguma coisa, né? Bisbilhotando alguma coisa na rede social, vendo quem posta comentário pra pessoa amada, alguma coisa assim, enfim. Mas você tende a ficar nessa energia, né? Quem está conhecendo alguém também, você pode ter mais curiosidade, querer bisbilhotar mais a pessoa, né? Seja fazendo alguma coisa ou às vezes bisbilhotando pela própria conversa, né? Conversando algumas coisas para descobrir algumas coisas indiretamente também pode simbolizar desse jeito. E quem não tem alguém diz que hoje você fica aí só observando, né? Só vendo aí as mulheres bonitas, os homens bonitos. Mas ainda não toma muita atitude. Bom, sua cor. Sua cor eu vou te indicar aí como mais favorável. Você pode usar aí o rosa e recitar 4 vezes o versículo da corrente de orações. Bom, aqui fala assim de financeiro paralisado, tá? Financeiro paralisado. Principalmente se às vezes você estiver querendo dinheiro de alguém,
diz que não é um dia bom para receber dinheiro de alguém, principalmente se for amizade que deve para você. E também se às vezes for alguma coisa que depende de equipamentos eletrônicos, pode ter um certo atraso aí, tá? Não esqueça aqui do baralho chinês no final do vídeo. Escorpião, bom, julgamento na área da saúde. O julgamento é o seguinte, quem não deve não teme, né? Mas essa carta muitas vezes ela simboliza coisas que você já tem. Por exemplo, alergias, rinite, essas coisas todas, né? Isso tende a retornar, a aparecer um pouco aí se você tiver. Então presta atenção. Bom, área aqui profissional, a carta 4 de espadas. O 4 de espadas fala assim de falta de apoio, né? Às vezes você pode sentir que alguém aí dentro do campo profissional não te apoia, não te valoriza, por isso mesmo não é o dia ideal para fazer coisas que dependam da aprovação de terceiros, tá bom? Quem não trabalha, mesma coisa, você pode sentir que alguém não reconhece as qualidades que você tem. É isso. Área aqui amorosa, sai a carta do eremita. Então, o eremita é uma carta de isolamento, né? Um dia que você precisa de um tempo para você, para pensar nas suas coisas, né? Você pode sentir essa necessidade de se recolher um pouco. Não que você não possa interagir com a pessoa, mas você vai perceber que você precisa de um tempo a mais com você. Quem está conhecendo alguém também, quem não tem alguém também. Bom, sua cor. Eu vou indicar aí para ti como mais favorável, você pode usar o azul ciano, tá? Ou azul bebê também. Duas cores muito boas. E recitar aí 5 vezes o versículo da corrente de orações. Bom, olha que está falando assim. Aqui está falando que você até tem desejos sexuais, mas fala de dificuldade de realizar eles, entendeu? Então, também não tenta programar muitas coisas nesse sentido, você pode ter uma certa frustração. Não se esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo. Bom, vamos lá, Sagitário. Então, a área da saúde é a roda da fortuna. A roda da fortuna é o seguinte, se você é uma pessoa que tem problema de pressão, sistema nervoso, coisas assim, você presta mais atenção. Porque um dia que você tende a ter tá mais agitada, mais agitado, né? Tem uma energia aí mais nervosa em você que você quer se mexer mais. Então, precisa saber canalizar isso daí. Área aqui profissional, o As de Espadas. As de Espadas é uma ótima carta para você mandar mensagens, às vezes receber mensagens, às vezes você está pensando em ligar para alguém, para algum funcionário ou para algum cliente, alguma coisa assim, você não sabe se você vai ser atendido. Geralmente quando sai essa carta você vai ser atendido, sua mensagem chega lá e vai ser vista, vai ser analisada, tá bom? Quem não trabalha, essa é uma carta boa para entregar currículos, tá? Que diz que os currículos chegam na mão certa e é só você se esforçar aí que você pode ter respostas. Não vou dizer que são respostas favoráveis, porque aí isso depende muito de como está o seu horóscopo mensal e também o dia que é marcado entrevista e coisas assim, entendeu? Para você conferir no horóscopo diário. Área amorosa, essa é a carta da Lua. Então, a Lua fala de sentimentos confusos, situações que você não entende, coisas que você não compreende dentro do relacionamento. Você pode sentir como se fosse aquele dia que você não sabe que rumo tomar, que atitude ter, que pensamento concluir. E a carta da Lua sempre pede, olha, aquieta o seu coração e confie em Deus, ora bastante, peça para que Deus te dê luz para entender essa escuridão, né? Porque diz que você não entende alguma coisa dentro da relação, às vezes algum comportamento que a pessoa tem, às vezes não sabe por que cheguei a esse ponto dentro da relação, não é? E veja também o horóscopo mensal, porque às vezes lá pode estar esclarecendo o motivo das suas dúvidas, tá? Quem está conhecendo alguém a mesma coisa, você pode sentir que você não entende bem o que a pessoa está querendo, ou como conquistar a pessoa, e quem não tem alguém também diz que você não sabe como sair dessa situação. Traz um certo tom de confusão dentro de ti. Tem confusão no sentido, bati aqui, confusão no sentido de não entender bem porque está passando por isso e como sair disso. Bom, não se esqueça aqui do baralho chinês, né?
Sua cor. Olha, hoje sua cor é preciso muito branco, viu? E você pode recitar as 7 vezes o versículo da corrente de orações. Bom, aqui fala, ó, facilidade de manter os sonhos da relação amorosa. Por mais que marque essa situação de confusão, aqui no campo amoroso diz que você não perde os sonhos, né? Você não perde a vontade, você não perde o desejo de renovar as coisas na sua vida amorosa, não é? Então assim você passa, né? Assim você passa com essa situação, você não perde as esperanças. E é bom, vá nutrindo isso dentro de ti mesmo. Não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Capricórnio, área da saúde é o Papa, ou sumo sacerdote, ou hierofante. Bom, essa carta ela simboliza muito auxílio, tá? Se você tem algum problema, tá na hora de pedir ajuda para alguém, às vezes até médico, se você sabe, se você tá naquele dia que você tá esperando, será que eu vou melhorar? Será que eu vou ao médico? Não vou, sabe? Essa carta tem que ir, entendeu? Bom, mas se for alguma coisa de leve, essa carta só pede, olha, maneira o ritmo e pede aí que alguém te ajude a fazer os afazeres de casa, das coisas aí, tá? Hoje, mesmo se a sua saúde estiver boa, não tenta ficar fazendo muitas coisas, tenta dividir as coisas com outras pessoas caso você tenha muitos afazeres ou deixar para fazer um pouco em outro dia, porque é uma carta que pede essa atenção especial. Área profissional, a carta 3 de copas, é uma carta que fala de facilidade em ter boa convivência, em ter alegrias dentro do campo profissional. Às vezes essa alegria pode ser pela realização de algum projeto, pode, mas às vezes pode ser por conta das pessoas estarem mais em harmonia contigo também, tá bom? Quem não trabalha, o 3 de copas fala assim de oportunidades que você precisa observar mais aí ao seu redor, oportunidades que aparecem. Se você vai passar por alguma entrevista, olha, diz assim que essa entrevista, você vai conseguir trazer leveza para essa entrevista, né? E só que precisa ver, veja no horóscopo mensal se lá tá marcando que você consegue emprego. Se você tá marcando, pode ser que hoje seja o dia da sua vitória, viu? Área que é amorosa, essa é a carta da justiça. A carta da justiça fala muito aqui para ti que você pesa mais as coisas na balança. Cuidado para não ficar pensando demais, viu, Capricórnio? Ficar querendo contar muitas coisas, colocando muito as coisas na balança demais, tudo querer analisar, tudo querer avaliar dentro da relação amorosa, né? Senão você vai ficar aí gastando tempo fazendo isso, e às vezes o mais importante, que é despertar o sentimento dentro do relacionamento, você pode acabar esquecendo ou não fazendo, não é? Então reveja um pouco isso. O relacionamento amoroso não é só cabeça, se fosse pela cabeça quase ninguém casaria, né? É por sentimentos e desejos, então lembra um pouco disso. Quem está conhecendo alguém também, e quem não tem alguém, você está em um momento de reavaliação, né? Reavaliando a sua vida, vendo os prós e contras. Será mesmo que é um bom momento para eu tentar alguma coisa ou será que não? Enfim, mas você não tende a não tomar atitude no campo do amor, né? Bom, sua cor. Sua cor hoje, olha, são cores alegres, viu? Para ti. Você pode usar ou laranja ou amarelo, entendeu? O azul claro, cores puxadas para o claro, porque não tem nenhuma cor muito definida para você hoje. São cores claras, aquilo que você sentir dentro de ti, tá bom? Você pode recitar aí 8 vezes o versículo da corrente de orações. E os dados, então, tá dando dificuldade de se organizar, tá? Para assuntos de estudos, né? Às vezes alguma programação que você tenta, uma rotina que você tenta criar e de repente você não consegue. Não esquece aqui do baralho chinês no final do vídeo. Aquário, área da saúde, rei de copas, fortalecimento, mais energia, principalmente por meio da alimentação, o seu corpo vai tendo mais vigor. Área que profissional, sai a carta do cavaleiro de paus,
Cavaleiro de Paus diz que hoje é um dia que você tem persistência para persistir nos seus objetivos, para lutar por aquilo que você acredita, tá? É uma carta de muita força física. Então, se você trabalha com coisas que exigem muito desempenho físico, o dia tá legal para ti. Quem não trabalha não fala que você encontra, mas diz que mesmo assim você não desanima e continua à procura. Então, mantenha o seu foco. Área que amorosa, a morte. Então, a morte ela simboliza muito as coisas que têm fim dentro da relação. Em alguns casos, pode simbolizar o fim do relacionamento, uma separação, às vezes pode simbolizar. Mas geralmente simboliza alguma coisa que se acaba, algum sentimento que termina, algum plano, um planejamento ali, alguma meta dentro da relação que não dá certo e aquilo vai por água abaixo, aquilo termina, né? Então é uma carta que simboliza muito isso. É coisas que já não cabem mais dentro da relação e você tem que aceitar que já deu tempo. As coisas têm tempo de vida, né? As coisas não são para sempre. E a morte está aí para mostrar que até a gente na Terra aqui também não é para sempre. Então, falam de coisas que vão se acabando dentro da relação e você tem que aprender a lidar com elas, né? Não dá para contornar a morte. Às vezes dá para atrasar um pouco, mas contornar não dá, ok? Quem está conhecendo alguém, atenção especial, porque essa é uma carta que, como simboliza facilidade para ver um distanciamento, tem que prestar mais atenção, falar menos para não dar motivos, tá? Quem não tem alguém também diz que ainda a situação não favorece para ti, que as oportunidades estão poucas ou nenhuma oportunidade, né? Às vezes as oportunidades estão mortas para ti hoje. Bom, sua cor. Sua cor é o bronze, você pode recitar aí 8 vezes o versículo da corrente de orações. Então, aqui fala assim, ó, dificuldade de se planejar dentro da vida amorosa. É a mesma coisa, é uma mensagem que acaba complementando aquilo que saiu na área do amor, né? Por conta dessas coisas que estão se encerrando na sua vida do campo amoroso, você sente dificuldade de fazer um planejamento e realmente não é hora para planejar. Deixa primeiro a situação passar para depois você ver o que dá para fazer. Bom, não esquece do baralho chinês no final do vídeo. Peixes, 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 peixes. Olha, área da saúde, 6 de espadas. Atenção, tá? Se você já tem algum problema, presta mais atenção porque pode estar instável esse seu problema. Se você não tem nada, essa carta pode simbolizar só questões digestivas. Então, prestar atenção, regula mais a sua alimentação aí para não ter desconforto. Área profissional, sai o As de Copas. As de Copas é uma carta que fala muito de algo que te traz prazer no campo profissional hoje, às vezes alguma confirmação que você queria, às vezes um fechamento de algum contrato, alguma coisa que você queria, uma venda, enfim. Mas geralmente essa carta simboliza um pequeno prazer, algo no trabalho que hoje te dá um pequeno prazer, alguma realização. Entendeu? Às vezes alguém que te trata melhor do que o esperado, porque é uma carta que fala muito de coisas que surpreendem, tá? Mas surpreendem positivamente. Então é isso. Quem não trabalha, olha, pode ser que alguma coisa ocorra aí que te deixa com mais esperança, com mais alegria, às vezes alguma notícia, alguma informação que chega até os seus ouvidos a respeito de coisas profissionais. Tal empresa futuramente, tal data vai precisar de gente, então vou ficar esperto, coisas do tipo, entendeu? Mas fala assim que hoje algo te traz uma pequena alegria também relacionada a questões profissionais. E a área amorosa, carta da sacerdotisa. A carta da sacerdotisa é uma carta fechada. Porque a sacerdotisa ela é uma pessoa fechada. Diz assim que você hoje está mais fechada, fechado. Você tende a guardar mais os seus sentimentos para você. Você tende a pensar aí muito na vida amorosa, mas acaba não falando, né? Você pensa, mas não fala. Então traz essa energia para ti, né? É um período que você remoe algumas coisas dentro de você, digere, melhor dizendo, né? Quem está conhecendo alguém também, mas cuidado para que você não deixe a peteca cair
na comunicação, porque você tende a ter um certo desânimo para se comunicar com a pessoa hoje, né? E é bom ir mantendo ali um contato, não deixar a peteca cair. Quem não se relaciona, essa carta diz que você vai querer ficar recolhido no seu canto mesmo, que ainda não é o momento que você tem mais ânimo para isso, né, peixes? Bom, estas são as energias aqui para ti. Você pode usar hoje. Olha, usa bastante hoje o rosa, viu? E pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente de orações. Dados astrológicos, então, essa carta fala de desânimo com amizades. Pode ser que você esteja desanimado com amizades, ou que as amizades estão muito desanimadas, tá? Então por isso é bom não fazer programações relacionadas a amizades, que você pode sentir que não tem muito clima para isso, às vezes você quer puxar assunto com alguém, você vê que a conversa não flui muito, porque realmente amizades que não estão no clima, tá bom? Bom, não esquece, agora vamos aqui para o baralho chinês. Então vamos ao baralho chinês, deixa eu só tirar essa telinha daqui do canto, né, para ficar mais visível. E vamos lá, se você escolheu o Sol, lembrando que eu estou planejando, se você não ouviu no começo, eu falo agora, lembrando que eu estou planejando a partir do próximo mês trazer novos baralhos, né, pra gente ir, pra gente mudar um pouquinho as interpretações, porque atualmente eu uso 3 baralhos, né, o baralho chinês, o tarô e o baralho cigano. Aí eu vou aos poucos acrescentando novas coisas para diversificar mais as mensagens, né? E agradar mais também, claro. O Sol, olha, quem escolheu o Sol sai a carta Feng, a carta plenitude. É tempo de muita riqueza e sorte, mas a roda do tempo gira e a plenitude carrega dentro de si o declínio. Aproveite o momento. É isso que essa carta fala, entendeu? É uma carta que fala assim que é um momento melhor para você se sentir bem com você. É um momento melhor aí para você trazer mais energias de melhoras interiores, porque eu sinto, quando eu li essa carta, que fala mais do seu interior. Momento de você começar a estar mais em paz com você, aceitar melhor aquilo que você fez, aquilo que você não conseguiu fazer na sua vida. Bom, a carta aqui da criança, carta Shiro, a mordida. A resistência será vencida por uma ação forte e decidida. É justo e inevitável punir os maus, a resposta deve ser radical. Essa é uma carta um pouco severa, até o nome, a mordida, já é uma coisa que assusta, né? Porque é uma carta que fala assim que você tem que ter pulso firme com aquilo que acontece durante o seu dia. Se às vezes alguém pisa na bola com você, alguma coisa não dá certo, cobre, fale, porque senão a pessoa vai se acomodar com você e aí depois não adianta reclamar. É isso que essa carta fala. Tem que agir com seriedade hoje, com pulso firme para não ser passado para trás. Bom, a carta do trevo de 4 folhas, a carta Richie, a liberdade. As dificuldades começam a desaparecer. Aquele que for paciente e tolerante conquistará a paz. Quem é sábio perdoa e esquece. Bom, como diz aqui, as dificuldades começam a desaparecer. Ou seja, aos poucos você vai sentindo a sua vida mais leve, mas diz que para você seguir o ritmo, seguir o fluxo, está escrito ali no finalzinho, ó, você precisa ser sábio, você precisa aprender a perdoar e esquecer, né? Então, ou seja, para que você possa renovar a sua vida e ir aceitando as energias que estão mudando na sua vida, as coisas ruins que começam a desaparecer, conforme fala a carta, você precisa também fazer as pazes com o passado. Sabe por quê? Porque a gente vibra energias, né? E a gente vibra energias boas e ruins. Enquanto você não resolve o passado dentro de você, você vibra aquela energia ruim do passado, o ódio, a raiva, a mágoa, a tristeza que você tem do passado. E aí você traz toda aquela energia para o seu presente, porque você fica vibrando aquilo dentro de você. Então, se você quer se distanciar cada vez mais disso, você precisa
fazer essa limpeza interior. Do contrário, a vida tenta te trazer coisas novas, mas a sua cabeça, o seu padrão, o seu interior está no velho, está no antigo, está no rancor, na tristeza, na decepção, tá? Então é isso que eu senti de falar para você. Agradeço por você estar aqui. Eu te aguardo no próximo vídeo com mais previsões. Bênçãos, alma querida, alma bendita.